A gente volta a falar um pouquinho de economia, mas com total interesse aí para você, se você tem um carrinho e está com medo de ver a gasolina subir. Pois bem, com o dólar em alta, no patamar que está, a Petrobras está enfrentando uma pressão forte para reajustar os preços dos combustíveis. A defasagem média já chega a 16% no diesel e 12% na gasolina, isso segundo os dados da Associação Brasileira de Importadores de Combustível, a ABICOM. Além da valorização do dólar, o aumento do preço do barril do petróleo Brent no mercado internacional também está contribuindo para essa diferença dos preços que são cobrados aqui no Brasil. No ano passado, a Petrobras fez apenas um ajuste para cima na gasolina e não fez nenhum ajuste no diesel. Desde o fim do preço de paridade internacional, que aconteceu agora no governo Lula, a Petrobras, abre aspas, adota uma política de preços que busca suavizar o impacto das variações internacionais. O problema é que essa nova política causa impacto para os importadores e também para os produtores nacionais. Quem chega aqui comigo para falar sobre isso, me ajudar a falar sobre isso, é o Pedro Cortes, no CNN Terra. Pedro, boa noite. Esse é um assunto que eu acompanho bastante, é uma preocupação, né? A Petrobras tentando suavizar esse movimento, e é um movimento de muita oscilação e volatilidade no mercado internacional. Mas como é que você explica, por exemplo, a defesa de quem acha que a Petrobras tem que seguir os preços internacionais? O que seria mais adequado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Esse é um dilema que persegue diferentes governos. Veja, não só aqui no governo Lula, mas também no governo Bolsonaro, essa polêmica se instalou, né? Por que isso acontece? Na prática, a Petrobras ela tem um custo de extração aqui no Brasil muito baixo, comparativamente aos custos internacionais. E ela pega, estou resumindo aqui bastante a situação, ela pega esse petróleo que ela extrai, porque ele não é adequado ao processamento nas refinarias nacionais. As refinarias nacionais foram preparadas para trabalhar com petróleo importado, que é mais leve, e na prática ela troca esse petróleo nacional por um petróleo internacional mais leve, há um pequeno ágio nisso. Então, há quem defenda o seguinte, olha, se o custo da extração aqui é $30 o barril, na prática o preço aqui deveria ser proporcional a isso, né? Mas isso atenderia aos interesses do governo, porque reduziria muito a inflação e o interesse dos consumidores. Mas há quem defenda que ela deve, como uma empresa de mercado, né, de capital, na Bolsa de Valores, ela deva priorizar o retorno sobre o investimento feito pelos seus acionistas. Então, esse é um dilema que sempre se instala quando a cotação do petróleo sobe, né, a cotação internacional, ou quando a cotação do dólar também sobe. Não teve uma explosão do preço do petróleo, né, Pedro, recentemente, mas está acima dos 75, 76 dólares e isso já pressiona e o dólar também mais alto. A discussão também passa por a Petrobras ser um instrumento de execução de política pública, né? Quem defende a gestão mais profissional da Petrobras fala muito disso. Agora, Pedro, eu quero tratar de um outro assunto com você, ainda falando dessa coisa dos combustíveis e do uso dos carros, né? Nós vamos trocar de assunto, mas ainda com a mesma essência, porque Nova York passou a adotar uma taxa para os motoristas que passam a frequentar, que andam ali com os carros no meio de Manhattan. Começou a valer ontem a tarifa de $9 para os motoristas que entram em Manhattan durante o horário de pico. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, Brasil não, mas aqui em São Paulo a gente tem o nosso rodízio, né? Sim. Que é também para segurar o tráfego, certamente tem esse propósito lá nos Estados Unidos, mas tem um pouco também de impacto ambiental, né, Pedro? Na verdade, essa medida em Nova York é notoriamente para disciplinar o tráfego no momento de rush, né? Assim, onde ele é mais intenso. O que acontece também com o nosso rodízio. Originalmente, o rodízio em São Paulo, ele durava um dia todo, foi isso durante um ano, e era uma medida ambiental, né? Mas foi extremamente impopular e, a partir dos anos subsequentes, ele passou a ser por faixa horária, isso para disciplinar o trânsito, porque as pessoas acabam adequando o seu horário de trabalho e isso faz com que elas ou saiam antes do rodízio ou saiam depois do horário do rodízio, mas elas continuam utilizando o automóvel porque, infelizmente, nós não temos um transporte público de qualidade capaz de absorver
todos os usuários que deixariam seus carros em casa em busca do transporte público, né? Infelizmente, o carro ele acabou sendo uma alternativa a um transporte público de má qualidade. Você tem esse contraponto, né, do transporte público. E tem uma questão ambiental, tanto que carro híbrido carro elétrico e carro híbrido não precisa obedecer ao rodízio. Recentemente, sim, né? Inclusive agora em São Paulo, carros híbridos e flex, eles são isentos de IPVA. Coisa boa. Eu acabei de comprar um carro híbrido, estou pagando ainda, se não pagar IPVA vai me ajudar. Bem-vindo ao time. Obrigada. Esse é Pedro Cortes no CNN Terra.